Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá, mais um vídeo aí. Hoje eu vou ler a carta aos Romanos com vocês, tá? Vamos lá, se alguém puder pegar a Bíblia aí, tiver facilidade, tá? Se não tiver, quiser verificar depois, tá? Então vamos lá. Ó, vou começar com esse aqui, ó. Eu tô na carta aos Romanos, capítulo 2, né? O folha 2. Versículo 18. A ira de Deus contra o pecado. Tá? Vou começar com isso aqui, tá? Ó, porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Ou seja, transforma a verdade de Deus em injustiça. Transforma o bem em mal e o mal em bem, né? Portanto, o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desfaleceram em seus corações insensatos, nos seus corações sensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres abandonaram o seu uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros. Homens com homens cometeram torpezas e receberam em si mesmo recompensa que convinha aos seus erros, e com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus o entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convém, estando-lhe cheio de toda a iniquidade e fornicação. Fornicação é relacionamento sexual impuro, tá? Malícias, avarezas, maldades, cheio de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aí, tá vendo? É Deus falando, hein? Não sou eu não, tá escrito aqui, ó. A ira de Deus que comete injustiça, comete isso, e homem com homem, mulher com mulher também. Tá falando aqui, ó. Não sou eu que tô falando não, hein? A ira de Deus vem sobre essas coisas. Tá vendo? Aí fala que não, a gente tá
inventando história, né? Eu acho que estão lendo outra Bíblia por aí, viu? Ó, julgamento justo de Deus, ó. Portanto, eis inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outros, pois tu que julgas fazem o mesmo. Aí, tá falando geralmente quem faz isso são religiosos, tá? A gente aqui, a gente fala, que a palavra falou lá no outro vídeo, repreende com a sua doutrina com toda a mansidão, né? Chama atenção e admoesta, quando a pessoa permite, tá? Aí a gente fala para corrigir a pessoa, a gente não pode julgar. Falar, vai, não, você vai pro inferno e tal, isso aí pertence a Deus. Os religiosos julgam, entendeu? Aí eles julgam, sendo que eles fazem a mesma coisa. Porque tu que fala para não roubar, roubas, tu que fala para não trair, os trai, vai dar continuidade aqui, ó. Quer ver? Ó. E bem saibais que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. Tá. Deixa eu ver, julgamento justo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidai que fazendo as tu escaparás ao juízo de Deus. Olha aí, ó. Ou desprezar tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, e ignorar que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Porque assim, ó, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Se você se arrepender, Deus é bom e te perdoa, entendeu? Ele é misericordioso. Agora, se continuar nas práticas, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procurando a glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira, ambos que são contenciosos, desobediente à verdade e o obediente a aniquilará. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal. Olha aí, tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, a honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também aos gregos, ou gentios, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, na lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, ele está falando de judeus aqui, tá? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Entendeu? Quer dizer, o que ele está falando aqui? Ó, os gentios que não têm lei faz naturalmente o que é da obra da lei. Ele não está falando da lei do Antigo Testamento. Ele está falando assim, da lei dos principais. Ó. Os gentios, que é justificado pela graça, ele faz bem aos outros, ele
como que fala, ele ama o próximo, ele ama a Deus, ele obedece os mandamentos da palavra de Deus, não o mandamento da lei dos 10 mandamentos. Eu estou falando dos mandamentos do ensinamento de Cristo, entendeu? E os judeus que queriam seguir a lei, eles se justificavam na lei, mas ele não obedecia de fato a lei. Então, quer dizer, a lei não veio para salvar, veio para apontar para um que ia salvar, que é Cristo, e justificar os gentios. E se os gentios que não têm lei andassem na justiça, na verdade, eles sim eram justificados e era bom, ia praticar a bondade. E os judeus não, ele queria se justificar por obra da lei que nem ele conseguia praticar, entendeu? Toda a lei. Então vamos lá, vamos para outros aqui, deixa eu ver o que tem outros aqui. Confiar em que as igrejas, os judeus e a lei. Eis que tu que tendes por sobrenome judeu, repousa na lei, gloria-se e te gloria em Deus, sabeis as suas vontades e aprovas as coisas excelentes, entre a lei, deixa eu ver, confia que eis guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, introdutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência da verdade na lei, tu, pois que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furta, tu que dizes não se deve adulterar, adulteras, e tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio, tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aí, porque a circuncisão é nada, na verdade, proveito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E se o incircunciso fisicamente cumprir a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não há judeus, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é inteiro, o que é no interior, circunciso que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Está falando aqui, ó, que hoje a lei está escrita nos nossos corações, ou seja, não é na letra, não é no despojo da carne, porque eles queriam obedecer à lei e isso tinha como símbolo a circuncisão, tirar a pelinha do genitário masculino, e isso era uma aliança que ia andar obedecendo a lei, mas eles não obedeciam, e a lei hoje, a circuncisão é espiritual, não é mais na circuncisão do despojo da carne, e nem em obedecer regra religiosa, entendeu? É isso que está falando, todos os condenados pela lei. Aqui, ó, todos condenados pela lei. Só um minuto aqui, irmãos. Rapidinho. Voltei. Vamos lá. Cadê aqui? Onde estamos todos condenados pela lei. Qual é, pois, a vantagem
passagem do judeu. Tá, justiça imputada. Não, não vou ler da lei não, porque senão fica muito longo o vídeo, tá? Eu vou ler a outra parte aqui, ó. Porque a lei a gente já sabe que a lei veio para apontar o pecado. Então a lei condena, a graça salva, tá? Que a graça veio por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz. Ó, a justiça é imputada. Eu estou no Romanos, capítulo 3, a justiça imputada, capítulo 3 a 4, versículo 21, a justiça imputada. Mas agora se manifestou sem lei, ó, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo, ó, tá vendo? Em Jesus Cristo para todos e sobre todos o que creem. Ó, para todos e sobre todos o que creem. No nome de Jesus, na obra dele na cruz. Não é crer só que Jesus veio aqui. É crer na obra que ele fez na cruz de salvação. E ressuscitou, morreu e ressuscitou. E veio em carne. Tá? Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde está logo a jactância é excluída por qual lei? Das obras, não mais pela lei da fé? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Não é que você não tem que fazer obra. A fé sem obra é morta. Então, quando você crê na obra de Cristo na cruz, o Espírito Santo vem habitar em cada um que crê. E ele te conduz a fazer boas obras que Deus preparou para que fizéssemos depois de crer. Entendeu? Então, você não é salvo por obras que você faz, mas você é salvo pela fé para fazer boas obras. Entendeu? É isso. Por isso que na carta de Tiago, e as pessoas não compreendem isso, que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Aí vem um, que nem eu, ou que nem outros, fala assim, não, mas você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Aí vem o pastor lá, não, mas você é salvo sim, você tem que fazer obra para ser salvo. Não, irmãos, não. Você é salvo somente pela fé, da obra que Cristo fez na cruz. Você crê em Cristo, pela obra que ele fez, derramou seu sangue, veio, morreu, ressuscitou, e essa é a obra. Aí você crê nele pela obra que ele fez, pelo seu sangue que nos purifica. E aí nós vamos fazer boas obras depois de salvo, porque Deus não pede obras para perdido, ele pede obra para salvo. Então depois de salvo pela fé, você vai praticar as boas obras para testemunho de que você nasceu de novo e agora você faz as obras que Deus preparou para que você fizesse. Entendeu? É obras que vem de Deus, não é obra sua. Mas a pessoa quer se gloriar, então ela quer que a obra seja dela. Não, eu sou bonzinho, eu faço boas. Ai, meu Deus. Então vamos lá. E porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também todos os gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulando, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Tá, pronto. Aí já explicou que todos foram pecadores e destituídos da glória de Deus estão, mas que Cristo justificou. Quando ele veio, morreu na cruz, ele
justificou aquele que crê, entendeu? É isso. Então vamos lá. Abraão justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras, tende do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Quer dizer, lembra o vídeo que eu fiz de Agar, lá da guerra, que eu falei da Agar? Porque era filha da escrava. E aí, quem quiser andar na lei, vai ser filho da escrava. Então vai ficar devendo a Deus. Certo? E quem está na graça é filho da livre. Então já foi justificado por Deus por meio de Jesus. Entendeu? É isso. Segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, aí, ó, a sua fé lhe é imputado como justiça. Aí, ó, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você creu na obra de Cristo na cruz. Agora, aquele que é da obra da lei, que quer se justificar fazendo boas obras, está debaixo da maldição, porque a lei de Cristo nos libertou da maldição da lei, para andar libertos para a graça, para fazer a obra de Cristo, para andar guiado por Cristo. Então vamos lá. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cuja a maldade são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Tá vendo? Vamos lá. Tá, vamos terminar aqui. Havem, pois, estas bem-aventuranças sobre a circuncisão somente ou também sobre a circuncisão, porque dissemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada estas na circuncisão ou na incircuncisão. Tanto faz ser circunciso como não incircunciso. A circuncisão é de coração e de espírito, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que vosso Pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé, que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, tá falando que nós somos filhos de Abraão, porque quem é filho da fé, quem anda por fé, pela graça, é filho de Abraão, que é filho da livre, entendeu? Filha de Sara, não de Agar, que é Ismael, que é filho da servidão, entendeu? Então vamos lá, aqui ó, a última passagem que eu vou ler, tá, irmãos? Justificação pela fé traz paz. Olha aí, ó, tá vendo? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência
experiência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas quem morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aí, ó, tá vendo? Pronto, deixa eu ver aqui. Tem outro aqui. Tem um aqui que eu queria ver, irmão. Saudações, diversão, bênção, louvor, não. Tá aqui por um. Não julgar os irmãos, gentios, tá. Fracos e fortes na fé. Fracos e fortes na fé. Tá. Deixa eu ver aqui. Amor. Deixa eu ver esse fracos e fortes na fé aqui, ó. Fracos e fortes na fé. Orai quanto ao que está enfermo. Deixa eu ver. Tem todos podemos. Se vocês quiserem ler nas suas casas aí carta aos Romanos, é 1h30 em áudio, tá? Mas eu acho que para ler vocês vão gastar aí 1h, 1h05 minutos, 1h10, tá? Porque essa carta que tem aquilo lá, ó, que Paulo falou, o bem que quero fazer não faço. Ele fala assim, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças eu dou por meio de Jesus Cristo, que foi ele que livra do corpo da morte, né? Porque quando você crê em Cristo, você é salvo. Então você ainda está no corpo de morte, mas pelo Espírito. Então você está salvo. Quando você morrer, você vai para o céu. Então Cristo te salva do corpo de morte. Entendeu? Porque às vezes a gente tem a luta com a nossa carne. Quando o Espírito vem morar em nós, aí a gente fica brigando. Por isso que ele falou, o bem que quero fazer, às vezes não faço, mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo. Então, aí eles têm que aplacar essa vontade da carne e fazer o bem. O bem movido pelo Espírito tem que ser maior do que o mal que a gente faz pela carne, entendeu? A gente vai fazer obras da carne, às vezes vai fazer, mas que a gente está nela e às vezes a gente cai. Mas a gente tem que fazer mais obras do Espírito, porque se você faz mais obra do Espírito, alimenta mais o Espírito, você mata a carne, entendeu? E aí você envergonha o diabo, entendeu? É assim. Deixa eu ver um outro que eu queria ver aqui, irmãos. É o último. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Que o texto chama... Luta contra o pecado. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pecamos, pecar... Ó, eu vou ler mais dois aqui, tá? Devemos pecar livremente, ó. Eu estou Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, tá? Devemos pecar livremente, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou
do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecador, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina que foste entregue e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentais agora vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Porque quando eres servos do pecado, ou escravo, né, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Aí, ó. Agora vamos, o último aqui, a luta contra o pecado. Vamos ver se é isso aqui que eu queria. Que diremos, pois, a lei pecado? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu não algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, vivificou o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida cheia, eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Logo tomou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, ó, tá falando aqui que sem lei, pela graça, o pecado é morto, mas pela lei ele revive e leva à morte. Porque a lei dos mandamentos, do antigo mandamento, veio para apontar que você era pecador e precisa de um Salvador, que era Cristo, entendeu? Para isso serviu a lei. Porque o homem não conseguia obedecer toda a lei. Deus colocou os 10 mandamentos e a lei dos mandamentos para mostrar para o homem que ele era pecador e não ia conseguir obedecer toda a lei. Entendeu? Ele ia obedecer alguns aspectos da lei, mas não toda. E aí Cristo tinha que vir para cumprir a lei no nosso lugar. Entendeu? É isso. A natureza pecaminosa. Então vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha aí, tá vendo? E com efeito, o que quiser está em mim, o que querer está em mim. Não. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha, quer ver? Vamos terminar aqui. Já está acabando, irmãos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá vendo? É o versículo que eu queria. Tá vendo? O bem que quero fazer, isso eu não faço, mas o mal, porque já não faço eu, mas o pecado que habita na minha carne. Então ele me leva a fazer pecado que eu não quero fazer, eu luto para não fazer. É o que eu estou falando, às vezes é batalha, todos nós passamos por isso, irmãos. Só que cada um tem um desejo extremo, um é na questão sexual, outro é na cobiça, outro é na ganância, outro é nos bens materiais, outro é em outras coisas, cada um tem um desejo extremos, outro é na ambição, sei lá, né? Mas aí você luta, que nem eu, olha, Deus, tira isso de mim, Pai, eu quero vencer o pecado, me dê força espiritual para vencer, me dê força, ajude eu a mortificar os meus membros carnais, ajude eu a mortificar a minha carne. É luta do espírito contra a carne, irmãos, todos nós passamos por isso. Aí você quer fazer o que é certo, mas o pecado que está na sua carne faz o que é errado. Mas sempre a gente tem que fazer mais obras do espírito do que da carne. É assim que você mata a carne. Aquele que você alimentar mais é o que vence. E o que você tem que alimentar é o espírito. Quanto mais você alimenta o espírito, mais você mata as obras da carne. Não que você não vai fazer, você vai fazer, porque às vezes você não. Tem hora que você não aguenta, você não suporta e acaba tropeçando. Não estou justificando que você tem que pecar, irmãos. Não põe a conversa na minha boca. Eu estou falando que às vezes foge do seu controle e você acaba pecando. Não é para dar ocasião ao pecado, você falar, não, eu vou pecar e vou justificar que, né, depois dar uma de malandro, falar assim, a carne é fraca, eu não aguentei. Não, aí você está sendo tendencioso e malicioso. O que eu estou falando é que você tem que lutar contra a sua carne, contra o pecado. Mas vai ter momentos que você vai perder, entendeu? Mas você tem que ter mais vitória. Você tem que... É assim, a luta é assim. Você vence 3 vezes, perde uma. Você vence 4, perde 2. É assim, vai ser a luta até o fim. Entendeu? Então é essa carta aos Romanos, tá? Que eu queria ler para vocês. Se vocês quiserem ler o contexto todo aí na casa de vocês, aí vocês leiam aí, ouçam aí. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amo todos vocês. Compartilhe o vídeo, irmãos. Deixa o like se gostou. Deixa o dislike se não gostou. Toca a sininho de todas. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E Deus abençoe a todos. Muito amor no coração. Muita paz. Pratique o bem. Pratique a justiça. Pratique a honestidade, a humildade. Pratique o amor verdadeiro. E respeito ao próximo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.